Começando o nosso primeiro episódio do nosso Pod Café com Cristo. O nosso primeiro episódio de hoje vai ser com ninguém, nada menos do que a dona Maria de Fátima, a nossa irmã Maria de Fátima, onde vai estar agraciando a gente com o testemunho da sua vida ao longo do período de 59 anos que ela já tem vivido nessa terra, a qual o Senhor nos deu. Mas vou deixar aqui a mensagem do livro de Lucas, capítulo 10, versículo 27, que diz: e respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E esse versículo é que gera o nome do nosso podcast. Por que Café com Cristo? Porque quando ele diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Café com Cristo. Nós estamos aqui com a nossa irmã Maria de Fátima. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua vida com Cristo, mas a senhora nasceu quando, aonde, filhos de quem é pai, quem é mãe? Eu nasci em 1965, né? Em São João de Meriti, filha de Nelice Oliveira de Deus e Geraldo Gomes de Oliveira. Que Deus já os tenha, que são os meus avós. Para quem não sabe, é minha mãe. A gente vai minha mãe. Já pode deixando já o seu like, sua curtida, deixa seu comentário. Vai deixando aí o seu comentário, vai curtindo, vai compartilhando essa live, porque vai ser muito abençoada por Deus. Eu sei que o que irá ser dito aqui vai falar no seu coração, vai falar no meu, no coração da irmã e de todos que verem e ouvirem o seu testemunho. Bom, Maria de Fátima, começando aqui, a senhora nasceu em outubro, daqui a pouco, mais alguns meses, já é seu aniversário, vai completar 60 anos. 60 anos de vida bem vivida. Maria de Fátima, quando foi que você começou a sua caminhada com Deus? A minha caminhada com Deus, eu comecei há muitos anos atrás, né? Vou fazer 60 já. Há muitos anos atrás, eu comecei a caminhada com Cristo. Porém, eu era muito jovem, né? E eu não dei seguimento. Eu me desviei, eu parei, na verdade eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha parado simplesmente, né? Mas dizer para vocês, lá atrás já era maravilhoso servir o Senhor. Lá atrás já era maravilhoso louvar o nome do Senhor Jesus, né? Eu cantava, eu ia os cultos, né? Sempre na Assembleia. E assim, Deus sempre foi muito maravilhoso para comigo. Então quer dizer que um momento atrás, da sua juventude, em algum momento a senhora já tinha se convertido, tinha aceito a Jesus. Não é uma forma que nós falamos, né, de aceitarmos a Jesus, mas na verdade é Cristo que nos aceita, né? É Cristo que nos proporciona uma vida reta e uma vida pronta com Deus. Então, em algum momento lá atrás, a senhora já tinha caminhado com Jesus na Assembleia de Deus. Exato. E nesse curto tempo de convertimento, houve um momento que a senhora se desviou, né? Que é a forma que nós falamos, saiu dos caminhos. Nesse meio tempo que a senhora saiu dos caminhos, como foi a sua vida? Era melhor antes na igreja ou quando saiu ficou melhor? Como foi essa experiência fora da igreja? Então, eu tenho que dizer que hoje, depois que eu retornei aos caminhos do Senhor, eu digo para qualquer um que estar longe dos caminhos do Senhor não é viver. Estar longe do caminho do Senhor, apesar de parecer gostoso, apesar de parecer bom, não é bom. Ele não nos traz experiências satisfatórias. O pecado, todo mundo fala e é verdade. O pecado é gostoso, o pecado é... O problema é a consequência do pecado.
e a gente paga um preço por isso. Então, assim, longe dos caminhos do Senhor, eu não encontrei vida. Longe dos caminhos do Senhor, eu não encontrei satisfação, paz na minha vida pessoal. Eu não encontrei nada disso. Porém, com Deus, todas as coisas é possível. Com Deus, a paz em meio à tribulação, a paz em meio ao vendaval. Porque Deus, Ele nos satisfaz, Ele nos preenche. Então, deixa eu ir um pouquinho mais fundo. Com Deus, temos problema? Temos dificuldade? Sim, com Deus nós temos dificuldade, com Deus nós temos problema. A diferença é como nós enfrentamos o problema. A diferença é qual rumo que nós damos os problemas. Porque muitas das vezes as pessoas que não têm Jesus, elas vivem o problema, elas enfatizam o problema. E nós, quando temos Deus em nossas vidas, nós passamos a viver uma certeza de vitória. Não sei se hoje, não sei se amanhã, não sei se depois. Eu sei que a vitória, com Cristo, a vitória vem. Então, mesmo eu estando dentro da igreja, mesmo eu me convertendo, eu tenho problema, eu tenho luta, eu tenho dificuldade. Mas a diferença, como a irmã estava falando, a diferença de termos o problema, de termos a dificuldade, estando na igreja, estando com Deus, a diferença é que nós sabemos que a vitória vem, que o milagre vai chegar, que a resposta vai vir. Então, por quanto tempo a senhora sabe por quanto tempo ficou fora da igreja? Foi 1, 2, 3 anos, 10 anos? Quanto tempo levou para retornar os caminhos? Eu não sei exato quantos anos eu levei para retornar o caminho, mas eu acredito que foram a base de uns 20 anos. Acho que foi 20 anos? Não, menos de 20. Menos de 20, bota uns 15 anos. De 10 a 15 anos longe dos caminhos. Não lembra o período exato, sabe por quê? Porque não faz mais diferença. Não pertence mais à sua vida aquele tempo. Aquele tempo não é contado mais, porque você vive um novo tempo. Mas vivendo esse novo tempo com Deus, e isso é para você que está aí do outro lado também nos assistindo. Vivendo esse novo tempo com Deus, veio lutas, veio dificuldade, veio doença. Muitas lutas, muitas dificuldades e várias doenças. Ponto. Mas a pergunta que eu ia fazer seria até um pouco, como é que eu posso dizer, sem sentido. Mas essas doenças te venceram? Te mataram? Não, né? Porque está aqui um milagre. Então, conta um pouco dessas experiências de estar enfermo e de Jesus te trazer de volta. Olha, eu tenho várias experiências com Cristo. Pode olhar para eles. Eu tenho várias experiências com Cristo. Eu tenho experiência com Cristo. Eu conhecia a Deus, como o Jó falou, de ouvir falar. Mas teve uma época, até mesmo agora há pouco, que eu conheço Jesus, que eu conheci Jesus, de ter experiências com Ele. O nosso Deus, Ele é um Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Ele é um Deus que muda e que transforma histórias. Eu vou fazer um resumo, né? Eu passei por uma obesidade mórbida, eu cheguei a pesar 221 quilos. Eu passei por pedra na vesícula, para muitos bobeira, mas só quem sabe é que passa. Quando pedra vem a crise de dores, né? Quando vem as crises, só quem sabe é quem sente. Eu passei por um câncer de ovário, metástase no peritônio, eu operei, eu passei por quimioterapia, né? E após isso, eu passei por outras e outras. Eu passei no Vale da Sombra da Morte, nessa mesma cirurgia do câncer eu passei.
Eu tive lá mesmo, a minha pressão caiu para 40/16, depois 40/16, não, perdão, 16/5, depois ela foi arriando, até eu não ver mais nada. Meus batimentos caíram, tudo meu constava de que eu estava morrendo. Porém, eu orando a Deus, e eu não ouvia resposta. Aí, como a senhora não ouvia resposta aqui? Não, eu não ouvia resposta porque eu orava. Em momento nenhum nas minhas orações, eu estava pedindo a misericórdia. No momento que eu pedi a misericórdia do Senhor Jesus, Ele veio e me segurou. Sabe que é você se sentir nos braços de Deus? Foi assim. Eu me senti tocada pelos braços do Senhor Jesus. Eu me senti amparada por Ele, porque Ele falou bem claro no meu coração que Ele ia me tirar dali, mas não porque eu sabia orar, porém pela misericórdia dEle, por amor ao nome dEle, para que o nome dEle fosse exaltado. E aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu passe, com quem quer que eu converse, eu sempre falo do milagre do Senhor Jesus, que é maravilhoso viver o milagre do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus me deu esse prazer de viver esse milagre. Ele me tirou dali e me trouxe de volta para casa. Os médicos não entenderam o que aconteceu, os médicos ficaram surpresos porque acharam que no dia seguinte não iam me achar viva, porque a cirurgia era para durar 2h30 se não fosse maligno, 4h30 se fosse maligno. Só que a minha cirurgia durou em torno de 12 horas. E eu estou aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Isso foi só um pedacinho. Esse é só um pedacinho da experiência que eu tive com Deus. Então, quer dizer que em algum momento, após a sua cirurgia de redução de estômago, veio a luta contra o câncer. Exato. Veio a guerra contra o câncer. E talvez você está aí do outro lado pensando, não tem jeito, não vai dar, eu não vou conseguir. Mas está aqui a irmã Maria de Fátima para dizer para você que é possível se você crer. É possível se você manter a sua fé, é possível se você manter a sua fidelidade em Cristo Jesus. Vejamos que logo em seguida a batalha continuou, né? Com a sua quimioterapia, seus remédios, o tratamento. Isso levou em torno de quantos anos de tratamento? 5, 6 anos? Eu levei de 2016 até 2018 para ter o diagnóstico de cura. Porém, o acompanhamento ainda é até hoje, porque eles dizem que nós estamos em remissão e a doença pode voltar. Não pode. Quando Deus cura, Ele cura. Deus, quando Ele faz por completo. Ele não é homem para começar e não terminar a boa obra. Ele fez, Ele completou, e eu creio que estou curada em nome de Jesus, porque foram muitas orações, porque foram muito clamor, muito choro. Ah, você chorou? Sim. Quem não chora passando por uma situação dessa? Chorei, eu não reclamei. Chorei, eu não perguntei por quê, eu não murmurei contra Deus. Eu simplesmente passei, chorei, doeu, mas eu não perguntei por quê. Eu sabia que em tudo que Deus faz há um propósito, né? E o propósito dele na minha vida, né, por parte, né, é esse aí, é de aonde eu passar, a quem eu encontrar, eu dizer, tenha fé, creia, obedeça, e Deus vai fazer a boa obra, Ele vai completar a boa obra. Então Deus não te abandonou no momento mais difícil, porque eu não vejo um momento mais difícil na nossa vida do que um leito da morte.
Porque, para quem está chegando agora, eu sou filho, ela é minha mãe. E nesse dia da cirurgia, eu estava lá no hospital. E assim que os médicos largaram a minha mãe no quarto, após a cirurgia, eu subi para vê-la. E realmente, de fato, a pressão estava muito, mas muito baixa. Minha mãe não falava, minha mãe não se movia, só gemia de dor. Porque o médico, de fato, achava que ela estava morta, achava que ela ia morrer. Tanto que acabou a cirurgia, ele desapareceu, ele sumiu dentro daquele hospital. No dia seguinte, meu irmão mais velho foi para lá, no hospital, de manhã cedo. Ele foi para lá. E ele chegou lá, minha mãe já estava andando, falando. O médico, quando chegou e viu ela sentada na beira da cama, conversando, falando, ele ficou assustado ao ver ela sentada. E no último dia que nós fomos, e eu fui com a minha mãe nesse dia, o médico dá um resultado, né? E ele falou assim, não, mas só não teve câncer, lembra? Mas quem disse que só tinha câncer? Depois de anos de tratamento de quimioterapia, acompanhamento, só que quem tinha diagnosticado e falado tinha sido ele mesmo, ele tinha assinado. Ele tinha passado a quimioterapia, a metástase, ele que falou que tinha acontecido a metástase. E a minha mãe virou e falou para ele, foi você, lembra? Minha mãe estava sentada, eu limpei atrás da minha mãe. Sabe por que ele não estava entendendo o que estava acontecendo? Porque tinha sido a mão de Deus e não tinha sido ele. Não foi a quimioterapia que curou. Não foi os remédios que curaram. Foi Deus quem curou. Deus quem colocou a mão e fez de uma forma que ele, para ele não entender. E para nós entendermos que era Deus que estava fazendo. Porque se faz da forma dele, que tá, o médico entendendo que era o remédio fazendo efeito, a gente também ia ficar assim, foi o remédio, foi o tratamento. Mas Deus foi nos tratando espiritualmente para entender que a cura tinha sido pela mão dele. Nós estamos aqui também, na nossa companhia, o nosso pastor Thiago. Pastor Thiago, tem alguma pergunta aí? As pessoas podem ir mandando pergunta, pode ir falando, deixa aí no chat aí, pessoal. Deixa aí uma pergunta ou comentário, curte, compartilha, segue a gente na nossa página, Pode Café com Cristo, tem o nosso Instagram também, o nosso TikTok, nas nossas páginas, nas redes sociais, vai nos acompanhando, porque esse é o primeiro episódio. Terá outros episódios do Pode Café com Cristo. Tiago, temos alguma pergunta? A pergunta aqui da Maria Alice, de nome com a sua, ela perguntou se no meio dessa trajetória você não pensou em desistir, porque ela também está passando por um câncer e as pessoas abandonaram ela pensou em largar tudo. Como é que você fez? Porque não está sendo fácil. Realmente não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu estou mentindo. Não é fácil. E assim, faça o que o médico mandar. Mandou fazer quimioterapia, você vai fazer. Deus na frente. Mandou você tomar medicação, você vai tomar. Deus na frente. Em tudo que o médico te orientar, você vai fazer, colocando Deus na frente e sempre tendo a certeza de que Deus jamais te abandonará. Deus jamais abandona os seus. Ele nos ama, Ele zela pela nossa saúde, Ele zela pelo nosso bem-estar, até mais do que nós mesmos podemos imaginar. Então, é como nós aprendemos, que a nossa fé tem que ser uma fé inteligente. Eu tô com dor de cabeça, eu tô doente, eu só vou orar e Deus vai curar. Ele vai curar, Ele vai fazer. Mas toma um remedinho. Foi no médico, foi diagnosticado, ele passou o tratamento, ele passou o remédio. Siga o processo, mas Deus à frente de tudo. Porque o controle da sua vida tem que estar nas mãos de Deus. Deus deu a vitória, Deus curou, Deus mudou a história, mas Deus só faz se colocarmos na mão de Deus. Siga a nossa página, siga o nosso Instagram, curte, se inscreva no nosso YouTube, no nosso canal, Pode Café com Cristo. Siga a gente no TikTok, por isso que é Café com Cristo. Aqui nós vamos tomar um cafezinho, vamos adoçar. Acabou? Não, acabou não. Nós vamos só adoçar o café
molhar as palavras com o café para podermos continuarmos nessa fala, né, irmã Fátima? Onde nós vamos estar passando para você como viver uma vida com Deus. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à dificuldade, nós precisamos nos apoiar, precisamos estar em Cristo para podermos vencer as lutas, vencer as batalhas, vencer as guerras, né? Você pode vencer. Pode vencer a luta, pode vencer a guerra, pode vencer a batalha, não importa o que você tenha enfrentado. Mas, irmã Maria de Fátima, eu pergunto, depois desse tratamento, você tomou um cafezinho, tá? Tá gostoso, tá quentinho. Tá uma delícia, quente que só Deus. Então, mediante, após a cura do câncer, vem outras lutas. Mas Jesus trouxe essa vitória. Para muitos era uma guerra vencida, né? A guerra já tinha vencido a gente. Era uma guerra perdida, no caso. Já tínhamos perdido essa guerra. Eu lembro que quando veio a notícia do câncer, nós, e eu digo nós, eu e meus irmãos, que somos em 3, ficamos meio sem direção, sem muito saber o que fazer, apesar de sermos 3 pastores. Mas na hora o baque vem, na hora que vem a notícia, estávamos os 3 casados, e a gente falou assim, ó, agora a nossa vida mudou. A nossa vida agora vai ser só em prol da mamãe. Cada um vai pegar suas coisas, vai pegar a sua respectiva esposa e vai passar a semana inteira lá. Vamos revezando. Mas chegou num momento que nós nem fizemos isso. Porque nós decidimos somente confiar. Decidimos somente crer que Deus poderia fazer, e Ele fez. Nós decidimos não tratá-la como doente, não tratá-la como enferma, porque nós entendemos que não pertencia a ela. Era um processo, era um momento, mas que a doença não pertencia a ela. E é isso que você tem que fazer. Não te pertence. Eu estou sentindo, mas não te pertence. Senhor, essa doença não me pertence. Esse mal a mim não pertence. Não aceite esse mal para a sua vida, não aceite essa doença. Nós ficamos nessa. E as pessoas até me perguntavam, mas nem parece, falavam assim, mas nem parece que tua mãe está doente, nem parece que tua mãe tem câncer. Você vive rindo, vive alegre. Eu falo, eu sirvo um Deus poderoso. Se hoje Deus decidir levar minha mãe, eu falava para a pessoa, decidir levar minha mãe, eu vou chorar, porque a minha mãe é uma perda, mas eu só vou agradecer a Deus pelo tempo que Ele me deu ela em terra. Porque Ele sabe o que Ele faz. Se a doença vier, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus também. Ele continua sendo Deus. Ele vai ser Deus sempre. Então, pois bem, após essa luta, após essa guerra, a vitória chegou. A vitória chegou. Como a vitória chega para todos que confiam, para todos que não murmuram, porque a murmuração não agrada ao Senhor. Eu falei que eu chorei? Chorei, mas eu não vivia chorando, eu não vivia desesperada. Tinha noites que eu acordava e me pegava chorando, orando a Deus, clamando a Deus, mas eu não vivia o dia inteiro chorando. Às vezes as pessoas vinham até me ver, me visitar, mas elas não entendiam como que eu brincava, eu sorria. Tinha pessoas que quando vinha saber, eu soube que você está com câncer, mas as pessoas pareciam que estavam recebendo uma notícia de morte. Não, quem estava passando pelo câncer era eu. Quem estava passando pelo problema era eu. E eu entendia e eu sabia que no momento certo Deus ia dar a vitória, como Ele deu a vitória. E Ele tem nos dado a vitória. E Ele dá a vitória não só a mim, mas Ele dá a vitória a todos aqueles que nele crê.
porque Deus tem prazer em nos abençoar. Ainda que nós, muitas das vezes, venhamos a falhar com Ele, porque somos falhos, somos pecadores, não vivemos na prática do pecado, mas somos pecadores, somos falhos. Mas o nosso Deus, mesmo assim, se mantém fiel. E Ele, com a sua fidelidade, me trouxe a cura desse câncer. Ou seja, Ele trouxe uma nova vida. Uma nova vida, uma nova expectativa de vida, uma nova esperança. Porque existe uma Maria de Fátima antes do câncer e uma Maria de Fátima pós o câncer. Por que eu digo isso? Porque talvez, e só talvez, se as lutas que vieram depois do câncer fosse antes do câncer, talvez a sua fé tinha esmorecido. Talvez sim. Porque quando você não tem essa experiência com Deus, e não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, não é fácil. Mas quando você tem uma experiência com Deus, você sai fortalecido, você sai renovado. Ainda que outros problemas surjam de saúde, de família, você sabe que Deus pode, que Deus faz, que Deus não é só um Deus da Bíblia, mas Ele é um Deus de hoje. Ele foi um Deus de ontem, é de hoje e Ele será eternamente. Então, assim, quando você tem uma experiência com o Senhor, você tem certeza que ainda que outras provações venham, ainda que você tenha que passar por outros processos, você sabe que você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele cumpre todas as promessas. E o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, pudéssemos ter paz, prosperidade, longanimidade. Ele se deu ali para que nós fôssemos ter mais vida, mais experiência, né? Beneficiado com a sua, beneficiado com o seu sacrifício. O seu sacrifício trouxe benefício a cada um de nós. Então, quando você fala em experiência, a Bíblia vai dizer que a fé, ela gera experiência. Então, se você mantém a sua fé, você vai de fato ter experiência com Deus. E mantendo a fé, você produz um milagre. Porque a fé obedecendo, a fé sendo gerada no seu coração, mantida em Deus, ela gera a recompensa, que é a vitória, que é o milagre, que é a resposta. Tiago, temos mais alguma pergunta? Tem alguém que botou mais alguma coisa no chat? Vai jogando aí, pessoal, no chat aí uma pergunta. Aqui, a dona Cláudia de Lopes, ela está gostando e falava aí, ela também passou por um processo, não ela com o câncer, mas a irmã dela, e elas também são evangélicas, e diz que não é fácil, né? O marido da irmã dela acabou abandonando ela, mas a família amparou, né? Se a senhora teve alguma perda, pode observar se alguém também deixou a senhora de lado, entendeu? Infelizmente nessa hora, alguns abandonam sim, porque hoje o câncer ainda é um mito para muitas pessoas. Hoje, ainda nos dias de hoje, tem pessoas que nem falam a palavra câncer, né? E sabemos que o que é a palavra câncer? É só uma palavra. E o câncer é só uma enfermidade, que ela vem, mas que em nome do Senhor Jesus, a base de todo o tratamento, ele também vai embora. Mas basicamente a pergunta foi a Cláudia, né, Tiago? Cláudia de Lopes. Um abraço, Cláudia, obrigado por ter participado com a gente aqui. Se a senhora sofreu algum abandono, seus filhos te abandonaram, sua família te abandonou? Não, meus filhos estiveram sempre junto comigo o tempo todo. Minha família não me abandonou, minha família me abraçou de uma forma muito especial. Graças a Deus eu não tive esse tipo de abandono. Só alguns amigos meus que se afastaram, que na verdade amigo não afasta, né? Os que foram, foi com a permissão do Senhor. Isso aí, porque Deus
quando a gente vai lá e fala assim, oh, nos livra-me de todo mal, amém, a gente aí vai começar, mas isso é uma coisa de uma outra hora, né, que Deus vai livrando devagarzinho, que Deus livra também, tá? Ai, meu amigo foi embora, me deixou. Não foi não, você não orou, me livra-me de todo mal, amém? Então Deus está fazendo, deixa Deus fazer a obra aí, pega essa senha pra você, tá? Siga a gente aí, ó, se inscreva no nosso canal, Pode Café com Cristo, vai lá no TikTok, segue a gente também, no Instagram, Pode Café com Cristo, Deus vai te abençoar. Está sendo uma bênção aqui, uma experiência muito grande, ouvir aquilo que Deus já fez, né, que vai fazer, aquilo que Deus já fez na vida da nossa irmã Maria de Fátima. Foi um equívoco, um errozinho. A senhora é de qual igreja? Hoje, atualmente? Assembleia de Deus Internacional Moriá. O nome do seu pastor? Pastor Paulo Nascimento. Pastor Paulo, um abraço, tá? Que Deus continue abençoando o senhor e toda a sua membresia. Que Deus derrame bênção e nunca falte óleo sobre a sua cabeça para continuar conduzindo não só a irmã Maria de Fátima, mas todos aqueles que se assentam para ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Então Deus trouxe vida, e trouxe vida com abundância, né? Trouxe vida, trouxe alegria, trouxe um novo sentido. Como eu tinha perguntado, existe uma Maria de Fátima antes do câncer, depois do câncer? Talvez, se essas doenças, essas lutas viessem antes do câncer, talvez teria desistido. E talvez sim, e talvez não. Por que talvez sim, talvez não? Porque talvez sim, não tendo uma experiência, como ela disse, não tendo uma experiência antes, poderia ter desistido no meio do caminho, mas talvez não, porque a fé em Deus ainda seria a mesma. O Deus, ele é o mesmo, porque ele diz na sua palavra que ele é imutável, ele não muda. Nós mudamos, mas Deus não muda. Ele é a mesma coisa desde o princípio até os dias de hoje. Ele é a mesma coisa, ele não mudou, ele é o mesmo. Então ele faz milagre, ele faz acontecer, e ele vai fazer acontecer na sua vida. Mais um golinho do nosso café, né, para fazer juízo ao nome Pode Café com Cristo. Mais um golinho de café. Beba café que é bom, não muito, mas beba também. Tá caro o café, mas vai ficar barato, já vai ficar barato, eu creio. Se você crê, o café vai ficar barato, eu acredito. Tá caro o café, então não desperdice. Beba com moderação. Beba com moderação. Tá caro, mas é bom ter um cafezinho. Eu sei que Jesus vai abençoar. Tiago, tem mais uma pergunta aí? Temos aqui pedido de oração, Carlos Nascimento, pedido de oração. Carlos, um abraço. Maria da Graça, do nome Jesus, de oração. Maria da Graça, vamos orar sim, hein? Tem muito pedido de oração aqui, né? Muitas pessoas aqui fazendo pedido de oração. Você está muito desanimado, desistir, palavras de incentivo, né? Eu tenho aqui a dona Cláudia de Queimado dizendo: eu sei que não é fácil, continue nessa caminhada, mantenha a sua fé, esteja contigo. Um abraço, dona Cláudia. Aí, muitas palavras de incentivo mesmo, né? Não são perguntas, pedindo de orações. Então nós vamos orar, né, por todos que precisam de oração. Nós vamos já chegando ao final, chegando ao término do nosso bate-papo, nosso Pode Café com Cristo, para chegarmos ao final dele. Mas as suas considerações finais, irmã Maria de Fátima. Só tem a dizer para os nossos amigos, nossos seguidores: jamais perca a sua fé. Jamais. E outra coisa, jamais diga: eu tenho câncer, eu tenho diabetes. Não, você não tem nada. Deus não te fez assim, Deus não te criou assim. Estou passando por um câncer, estou passando por uma diabetes, estou passando. Nunca é seu, porque Deus não te criou, não te formou assim. Então que você possa manter sua fé em Cristo sempre, sem esmorecer no seu coração. Chorar sim, mas orar sempre. A oração incessante, ela tem muito poder, ela move o coração de Deus. E você pode continuar clamando a Deus
que o Senhor Jesus é fiel para responder. O nosso Deus, em nome de Jesus, é fiel para responder a todos os nossos problemas, todos os nossos questionamentos, a tudo que nós podemos fazer, que Deus pode fazer. Amém. Nós vamos ficar por aqui no nosso podcast. Vamos orar. Vamos pedir a Cristo que possa te abençoar a sua casa. Tem mais alguma fala aí, Thiago? Sim, tem aqui o Roberto Pereira pedindo oração pela Viviane, Lavínia e Edmilson. Roberto, meu amigo, um abraço. Tamo junto, irmão. Vou estar orando em nome de Jesus. Então, oremos ao nosso Deus. Amado Deus, eterno Pai. Sim. Deus, obrigado, meu Deus, por esse primeiro episódio, meu Deus, do Pode Café com Cristo. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar o teu poder, derramar a tua graça, derramar a tua glória. Meu Deus, abençoa, meu Pai, a vida dessas pessoas, meu Deus, que estão pedindo oração, como Roberto, a Cláudia. Meu Deus, só possa, meu Deus, os demais, meu Deus, que colocaram o nome ali pedindo oração, que estão enfrentando lutas, como na doença, meu Pai, que só possa curar. Meu Deus, enfrentando guerra dentro de casa, meu Deus, traga paz. Meu Deus, só possa, meu Deus, derramar o teu poder, meu Pai. Que eu só possa mudar a história, meu Deus. Meu Pai, que essa pessoa, meu Deus, ela venha ser referência na sua casa, meu Pai, entre os seus, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa trazer a cura, a prosperidade, trazer o entendimento, a força, meu Pai, para essa vida. Manifesta, Pai, do teu poder, Jesus, aquilo que ela estiver enfrentando, meu Pai. E seja o Senhor à frente dela, meu Deus, a trazer a vitória, o milagre, a bênção e a resposta que ela precisa. E nós, graça te damos em nome de Jesus. Obrigado, você que nos acompanhou até aqui. Curta, comenta, compartilha. Siga a nossa página, tá? Siga a nossa página. Fica ligado nas nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, Pode Café com Cristo. Instagram também, Pode Café com Cristo. No nosso TikTok, Felipe da Paz, com 2E. Siga a gente lá, comenta, compartilha, para que alcance outras pessoas e outras vidas. E fica ligado nas redes sociais, porque já nós vamos estar soltando o nosso próximo convidado que vai estar com a gente aqui. Deus abençoe e um abraço.